história é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho anatomista, revelador de Jesus. Eu quero ler para nós, hoje, aqui em Romanos, no capítulo 3, do verso 9 ao verso 18. Geralmente eu digo isso, e aí vou lendo e comentando, mas hoje é diferente. Hoje eu quero ler primeiro esse texto de Paulo, escrevendo aos Romanos, que era um grupo naquela comunidade de fé, era um grupo de romanos, de judeus, de gente que conhecia o Evangelho desde as origens, alguns deles assim são mencionados, gente que creu em Cristo antes de Paulo se converter, parentes deles que estavam lá, seus amigos Priscila e Áquila, uma quantidade enorme de gente, escravos alforriados, ou que tinham ganho a sua liberdade, várias mulheres em muita plenitude de atividade, e ele menciona os nomes das principais pessoas que exerciam ministérios, trabalhos, ele associa cada uma daquelas pessoas a gente que tinha cooperado, ajudado, amparado, acolhido, se esforçado, divulgado. Ele sempre tem alguma afirmação de atividade engajada daquelas pessoas. Você lê isso no capítulo 16, ou seja, Romanos é uma epístola que deveria ser lida do capítulo 16 e para então se começar a ler o capítulo 1, porque ali está o público para quem Paulo está escrevendo, era o respeitável público. Lá estavam eles, e a epístola se dirigia a um pessoal que Paulo sabia que tinha muito conhecimento, muita compreensão, muito entendimento, e por isso é uma das epístolas mais, eu diria, sofisticadas, filosoficamente, do Novo Testamento. Junto com Efésios, são provavelmente os textos de Paulo que nos levem numa viagem mais multidimensional, que vai da história imediata, concreta, física, e do homem orgânico ao desejo psíquico lascivo, à ansiedade e busca de santidade, embora haja uma ambivalência permanente no ser humano, de modo que ele está sempre em estado de angústia esquizofrênica, ocupado demais, ou tentando se explicar, se justificar, se entender, se autoanalisar, se deixar analisar, se deixar compreender, ou se fechar de todo, sem querer se ver, sem querer se observar, sem querer se discernir, sem querer se enxergar, sem querer perceber sua imagem e semelhança, sua feiura, sua tristeza, suas idiotices, pensando em idiota como o significado original no grego da palavra, que significa aquele que está exclusivamente voltado para o que lhe atende e que não enxerga o próximo e nem enxerga para dentro. Esse é o idiota original, com as suas idiosincrasias. E todos nós somos portadores do idiota original no nosso ser. E eu vou ler agora
e você ouve Paulo falando que se conclui de algumas perguntas de suicídio filosófico que ele fez anteriormente e de suicídio de natureza lógico-jurídica, ou quando ele exalta Deus, ele destrói o homem, quando ele pensa em qualquer que fosse o direito do homem, ele imediatamente conclui que o direito do homem é o direito de se confessar culpado. E o que precedeu o que eu vou ler vem carregado desses jogos de natureza contraditória, paradoxal, são paradoxismos autoanulantes. É como alguém que pinta o chão e, ao invés de pintar virado para a porta para ter uma saída, ele pinta virado para a esquina interior e depois tem que se encostar numa parede porque, humanamente falando, não tem uma saída. Não tem uma saída. Então, ele, após fazer esses choques, esses paroxismos e esses autoenfrentamentos e essa filosofia de suicídio ou de eutanásia de pensamento, e se encosta na parede sem alternativa, sem saída lógica, ele pergunta: que se conclui? Que se conclui? Qual é a saída do homem? Qual é a saída? Olha bem para o ser humano. E aqui, deixando essas discussões de natureza de gênero, quando eu digo homem, eu não estou falando de macho, eu estou falando de humanidade. Quando eu digo todos, eu não estou falando de um gênero, eu estou falando de todos os gêneros. Eu estou falando de algo neutro, eu estou falando da humanidade. Assim como Paulo também, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Aí a vantagem de ser judeu, ou a vantagem de não ser judeu. Temos alguma vantagem? Lembre-se, o auditório dele, para quem ele escrevia a carta, era feito de judeus e de gentios, de gregos, de romanos e de muitas outras etnias e nacionalidades. Então ele pergunta: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem, de qualquer que seja a natureza da nossa possível vantagem étnica, ou de conhecimento, ou de pertencimento a uma genealogia judaica? E a resposta dele é não. De forma nenhuma, ninguém tem vantagem, pois já temos demonstrado, preste atenção, pois já temos demonstrado que todos, e aqui ele diz tanto judeus quanto gregos, só para representar aquilo que no mundo dele eram representações para ele, que era judeu com cidadania romana, eram representações arquetípicas. Ser judeu e ser grego, de onde vieram os grandes pensadores da humanidade e as grandes sugestões de percepção da natureza, do universo, das quantificações mínimas e máximas do universo, da matemática, da física primitiva, da biologia, da neurologia primal, de tudo, dos gregos, da filosofia. O amor à sabedoria, amizade do conhecimento, fraternidade com o conhecimento, amizade com a ciência. Os gregos, já temos demonstrado que todos, olha como é universal, todos, sem exceção,
tanto judeus como gregos. E hoje a gente teria que acrescentar todas as etnias e as nações e línguas e povos da Terra. Todos, raças, povos, tribos, línguas, etnias no planeta, todos. Ele diz, temos demonstrado. E eu não tenho tempo para vir desde quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos, e aí ele vem destruindo a sociedade greco-romana, acaba com a arrogância dos judeus, exalta a ignorância pura dos gentios longínquos, que não sabiam de nada, que existiam numa ignorância absoluta. Ele diz, olha, eles são melhores do que vocês, libertinos de um lado, presunçosos do outro, arrogantes de um outro, santarados de outro lado ainda. Tem alguns que vão ser julgados e naquele dia vocês vão levar um susto quando os segredos dos seus corações forem abertos pelo Pai, por Jesus, o justificador. Vocês vão ver. E aí ele continua nesse trabalho de levantar um tijolo, derrubar dois, levantar dois, derrubar três, até chegar a essa conclusão. E ele diz, todos, em qualificações quaisquer que você deseje, de natureza racial, étnica, não tem um gênero menos pecador. Todos. Todos. Não tem um gênero menos doente. Todos. Todos. Você não está acreditando, não é? Mas são todos mesmo. Você será bem-aventurado se colocar logo no primeiro da fila. Todos estão debaixo do pecado. Todos. Tem algum idiota, no sentido original grego da expressão, daquele que pensa que é o máximo, que é o único e que a existência gira em torno dele mesmo e ele não deve absolutamente nada ao próximo, nem a si mesmo e nem ao seu Criador ou à sua própria consciência? Está cheio. Todos são assim. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito. E aí ele vai citando uma quantidade grande de textos que reforçam nos salmos o que ele pretende fazer com essa descrição de natureza antropopsíquica do ser humano, antropopsíquica dos humanos. Ele vai de dentro para fora e de fora para dentro. Faz a viagem do interior para o exterior e do exterior para os escaninhos do ser, mostrando que não escapa ninguém. Não escapa, cara. Pelo amor de Deus, para com isso. Ele diz, não há justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Aí você diz, mas eu busco, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu vou à sinagoga, eu vou à mesquita, eu vou ao lugar de oração, no santuário budista, eu vou no Jorei, eu vou no messianismo, eu vou nos lugares de invocação de espíritos ancestrais, eu vou. Porque eu nasci com essa sede de Deus. Eu acho que eu sou até médium.
Mas no mundo de Paulo tinha gente com muito mais ansiedade de natureza religiosa e supersticiosa, de tal modo que para cada dia do ano tinha um deus, e às vezes havia uma guerra de deuses para entrarem naquele dia. E havia adoradores de todo tipo de Deus, e de muitos deuses. E eles achavam que era um desperdício ter um Deus só. Mas para Paulo, se confessar tendo um Deus só, ou seja, se confessar judeu, também não significava nada, tanto quanto não havia nenhum privilégio filosófico em ser grego. Nada que fosse um plus. Porque temos demonstrado que todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nem sequer um. Não há quem entenda. Ele está falando para gregos. Não há quem entenda. O que vocês chamam de entendimento, de sabedoria, de filosofia, Deus chama de vaidade, de loucura, de estupidez, de homocentrismo, de negacionismo em relação à verdade. Não há quem entenda. Não há quem entenda o marido, quem entenda a esposa, quem entenda os filhos. Não há quem entenda. Não nos entendemos uns aos outros. Por isso nos fazemos mal, por isso o outro é um concorrente, por isso o próximo é um inimigo. Não há quem entenda que a vida não é assim. Não há quem busque a Deus. Está cheio de gente atolando os templos das religiões, mas Deus mesmo não é buscado em espírito e em verdade, e Deus não é buscado, porque quando Deus é buscado, ele é encontrado no nosso amor ao próximo. Quando a gente o ama no próximo e o ama em nós mesmos, santificando a nossa vida em bondade, verdade, compaixão, justiça e fidelidade nas nossas relações uns com os outros. Porque quando somos verdadeiros para com o próximo, somos verdadeiros para com Deus. Mas não existe nenhuma verdade diante de Deus que possa ser mantida como mentira para o próximo. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Cara, o potencial humano é uma coisa maravilhosa. Você vê o que, do ponto de vista da tecnologia, a humanidade consegue desenvolver, a inteligência funcional, que é capaz de viajar da matemática mais abstrata às construções mais concretas, sejam no macro-universo, ou sejam no micro-universo. No mundo subatômico, a gente entra lá e a gente entra aqui, e a gente viaja por dentro das veias. E raramente se precisa abrir um coração. Hoje em dia, você é operado por todas as entradas, por todos os túneis de veias. Uma câmera mínima te opera. Um cirurgião habilidosíssimo, com precisões mais que milimétricas, operam. Que inteligência fabulosa! Agora, o mesmo indivíduo que é capaz de desenvolver um aparato desse é também capaz de espancar a mulher. Ou a mesma mulher capaz de desenvolver isso é capaz de odiar e invejar a irmã mais jovem, mais bonita. Ou seja, não há uma relação de equivalência entre o desenvolvimento da inteligência funcional dos seres humanos, nosso QI,
não tem necessariamente nenhuma conexão com a nossa inteligência espiritual, que é manifesta como sabedoria, que é manifesta como a inteligência do amor. A inteligência do amor. Na inteligência do amor, as matemáticas são frequentemente invertidas. Para ter mais, você frequentemente tem que ter menos. Para ter acesso às verdadeiras riquezas, frequentemente você tem que abrir mão de muitas que fossem as suas arrogantes ambições. Muitas vezes, para entender mais, a gente tem que renunciar mais. Às vezes, para se organizar melhor, a gente tem que diminuir o tempo das nossas distrações na vida. Tudo tem uma correlação. Todavia, não existe algo assim tão simétrico e equilibrado entre a inteligência do cérebro humano, do QI humano, da funcionalidade humana e o equivalente de sabedoria no coração. Não há. Teve um tempo que no presídio de Sing Sing, nos Estados Unidos, na década de 60, havia mais presos com canudos de formatura, de diplomação em qualquer profissão em faculdades americanas do que em qualquer outro metro quadrado do planeta. E eram homens, alguns deles perigosíssimos na sua área de aplicação de inteligência, não como funcionalidade serva da obediência e da sabedoria, mas como capacitações entregues à perversidade, sem nenhuma inteligência do espírito. Paulo prossegue e diz: a uma se fizeram inúteis, e eu disse, o potencial. A gente podia transformar esse planeta numa coisa maravilhosa. Não precisaria haver perfeição, bastaria haver humanidade mínima, uma média de humanidade razoável, ponderada, espalhada na Terra, na consciência humana. E esse planeta se transformaria num Éden, porque meios, recursos, inteligência, possibilidades, competências nós temos. Nos falta amor, nos falta fidelidade, nos falta bondade, nos falta benignidade, nos falta mansidão, nos falta domínio próprio, nos falta renúncia, nos falta valorizarmos mais a justiça do que nos aproveitarmos de brechas da lei, para perpetuarmos a iniquidade com tecnicalidades legais. E o mundo vai ficando cada vez pior. Todos se fizeram inúteis. Não há que faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é como um sepulcro aberto. Olha o hálito, cara. É um sepulcro aberto. Diante de Deus, você já imaginou qual é o hálito que Deus sente em você? De todas as podridões que você concebe, o sepulcro aberto, a garganta. Meu Deus! Com a língua, com a palavra, com a comunicação, com as plataformas, com as conversas ao pé do ouvido, como quer que consigam se comunicar, eles urdem engano, mentira, sedução.
contenda. Eles têm veneno de víbora nos seus lábios. A pessoa pensa que está beijando a boca, mas está se envenenando. Pensa que está ouvindo uma prosa amiga, mas está bebendo veneno, que pode destruir o curso do caminho, da vida, do propósito, dos objetivos dessa pessoa, desse indivíduo, que é totalmente alterado pela palavra, pela língua perversa, que muda caminhos. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Tudo é filho da não sei o quê, é uma amargura, é uma antipatia inexplicável. Por que tanto ódio? Por que tanta antipatia? E nesses dias, se alguém disser que não está enxergando, que as bocas estão cheias de mal, e de maldição, e de amargura, e de ódio, está num estado de negação absoluta. Os seus pés são velozes para derramar sangue, para correr com uma má notícia. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Se você anda com ele, casa com ela, fica amigo dele, fica amiga dela, ou se submete a ele, ou elege, ou idolatra, ou transforma no seu Deus humano, o seu caminho vai ser caminho de destruição e de miséria. É só continuar. É só prosseguir. Nos seus caminhos a destruição e miséria, eles desconheceram o caminho da paz. Eles deram a cara para o outro lado. Eles não querem paz, eles querem arma, violência, enfrentamento, maldição, ódio, veneno, destruição. E mentem, desconhecem, não sabem. Eles não sabem. Não dá para você ver que não sabem o caminho da paz. Não sabem. No seu casamento, você sabe o caminho da paz? Na sua família? No seu trabalho? Nos seus negócios? Aqui, olha em volta. Quem sabe o caminho da paz? Quem está buscando paz? O maior investimento é na guerra, não é no Ministério da Paz. Não é na paz. Por quê? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles falam em Deus, mas mentem, porque de fato eles não creem no Deus da luz, no Deus da justiça e no Deus da verdade. Aí você diz, mas eu sou assim? Cara, isso aqui é um retrato como nenhum Freud teve coragem de fazer. Porque se ele tivesse a coragem de fazer esse retrato, ele teria que contá-lo como autorretrato. Assim como eu criei que isto aqui é verdade, não por tua causa, mas por causa de mim mesmo. Eu fui para mim mesmo a manifestação mais irrefutável de que a humanidade é assim. Porque fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que me diz que dos pecadores eu sou o principal,
mas que em Jesus Cristo eu tenho absoluta aceitação. Em Jesus, o Cristo, eu tenho absoluta aceitação. Então veja agora a primeira coisa que eu quero que você perceba. Dê uma olhada aí comigo. A que conclusão se chega a respeito do ser humano? É a pergunta de Paulo. A que conclusão? Então veja, em primeiro lugar, uma vez que o texto foi lido por mim e ouvido por você, a primeira coisa é que a leitura desse texto indica o potencial negativo das nossas escolhas. Nós nos tornamos inúteis pelas nossas escolhas. É o que ele diz. Porque a gente não escolhe a justiça, nem o entendimento, nem a simplicidade da relação de amor em Deus. Nós preferimos o que não é caminho, preferimos o que não conhecemos, preferimos nos fazer inúteis, atolados, sem sair do lugar. Preferimos ser dos omissos ao invés de ser daqueles que fazem o bem e nos entregamos a transformarmos nossa comunicação num esgoto a céu aberto de maldade, de fuxico, de intriga, de narrativa perniciosa sobre o próximo, perversa, que o destrói, que tira dele a dignidade para sempre, diante de muitas pessoas que nunca mais ouvirão que aquilo foi totalmente loucura, invenção e amargura invejosa do seu coração. Paulo diz: a garganta é assim, a língua é venenosa, os lábios são de víbora, a boca está cheia de maldade e amargura, os pés velozes para correr para o mal ou para levar o mal ao conhecimento de todos. Eles andam em caminho, e no caminho que eles chamam de meu caminho, o rastro que eles deixam é de destruição e miséria. Você consegue conhecê-los pelo rastro que eles deixam. Vão destruindo o próximo. Onde eles passam, tem gente chorando e miséria gritando. E você não enxerga a realidade? Que negacionismo é esse? Aí Paulo diz: é porque não há temor de Deus nos seus olhos. Lembra, ele está escrevendo para crentes, está escrevendo para judeus, está escrevendo para gentios, está dizendo: todos nós, qualquer um de nós, sem exclusão de qualquer que seja esse, que se sinta entre nós superior aos outros, não há, todavia, exceção nem para ele, nem para ninguém. Ele vem a dizer depois, no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos. Não há justo, não há nenhum sequer. E também não há distinção, porque todos pecaram, todos. Não há ninguém que se exima de qualquer coisa, em lugar nenhum da terra, e de nenhuma geração ou gênero. Ninguém. Todos pecaram. E essa é a primeira coisa que você tem que entender. As pessoas perguntam: por que o mundo está assim? Eu respondo: por causa das minhas escolhas. Porque se eu não tenho o poder nem a importância de fazer o mundo inteiro ficar assim na Terra toda, mas eu tenho que me perguntar onde é que a Terra poderia ser melhor e não é por minha causa. Onde é que a terra do meu casamento poderia ser melhor e não é por minha causa? Porque eu não me esforço. Eu não faço a minha parte ou parte alguma. Por que a terra da minha família está carregada de destruição e de miséria? Por quê?
Por que que o que se chama de igreja, seja aqui, seja no mundo inteiro, é a parte mais feia, mais abjeta, mais desumana, mais obscurantista, mais anticientífica, tomada de menos compaixão e misericórdia, e a mais possuída de inferno. Declara inferno, inferno, inferno. Por quê? Por causa das suas escolhas. Eles não escolhem o bem, eles escolhem o dízimo, a oferta, a construção do templo, a frequência ao culto, mas eles não escolhem o amor, a verdade, a justiça, a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a mansidão, nem a proatividade, nem a energia disponibilizada em favor do outro, nem o recurso, nem a riqueza, nem qualquer que seja o amor que se transforme em boa obra. Isso eles não querem, isso eles não amam, nem escolhem. Por isso, aonde quer que nós toquemos, a humanidade toda, a gente carrega essa ambivalência de que a tecnologia pode até melhorar, mas a nossa natureza, às vezes, apenas se educa civilizatoriamente em algumas práticas, que agora passam a ser objeto de alguns processos de justiça, pelo menos tecnicamente falando. No entanto, sem lei, sem justiça, sem a certeza ou o temor de serem apanhados, a maioria esmagadora faz o que não presta. Se tiverem essa certeza, escolhem as coisas erradas, porque não há temor do Senhor na sua consciência, no seu coração, diante dos seus olhos. A segunda coisa, guarde para sempre. Não há exagero quanto ao que podemos para o bem e para o mal. A gente pode muito para o bem se a gente escolher. Jamais seremos perfeitos, mas se a gente for escolhendo o bem, e a gente sabe o que é o bem, não adianta dizer que eu não sei o que é o bem. Eu pensei que o bem era deixar morrer. Eu pensei que o bem era negar todas as evidências em nome da fé do meu pastor. Eu pensei que o bem era acreditar que podia pular do pináculo do templo, que eu não ia morrer porque os anjos preferem a mim. Ah, não, eu não tenho culpa, porque me perguntaram, eu estava com fome, aí eu fiz o que era necessário para matar a fome, nem que fosse transformar pedra em pão, qualquer negócio, os fins justificam os meios. Não há exagero quanto a que podemos para o bem. Quando a gente se dedica, quando a gente escolhe, quando a gente opta. E quando a gente se entrega e quando a gente permite a revolução, a reviravolta, a conversão, a virada da chave. Porque é uma chave aqui no meu coração, uma virada de chave que vira o coração de pedra e ele se transforma num coração de carne. E aí a gente começa a discernir cada vez mais, não somente o bem, mas também o mal, e discernir o bem do mal e o mal do bem, e a gente começa a enxergar, e começa a desejar praticar o que seja fruto de amor, e de justiça e bondade, e de alegria e paz, de reconciliação,
A gente não quer polarização, a gente quer aproximação, a gente quer reconciliação. Quem é do bem é assim. Quem não é do bem não é assim. Quer polarizar. Porque não ama a convergência, não ama a reconciliação, porque não tem o que dar para promover o reconciliar entre irmãos, diferentes, distintos, estranhos, todos pecadores. Também não há exagero quanto ao que podemos para o mal. Cara, até alguém tem dúvida do que nós somos capazes para o mal? O bem não é colocar o homem na lua. Isso aí é uma façanha, é uma pirueta. É o nosso Cirque du Soleil da NASA. Não é essa a façanha da riqueza humana. Isso é a façanha da capacidade de brincar, de autorama universal da humanidade. Agora, a dedicação dioturna ao desenvolvimento de uma vacina ou a entrega da vida para aliviar a dor do próximo, ou o separar de recursos, ainda que parcos, para ajudar a quem tem menos, ou o compartilhar de coisas, ou de possibilidades, ou de potenciais, ou de relacionamentos, de capitais relacionais, para ajudar alguns a escalarem alguma subida. Enfim, nós podemos muito para o bem, e nós poderíamos para o bem se a gente tão somente vivesse a média do Evangelho. Vamos botar Evangelho média 7, Evangelho média 6. O mundo já estaria salvo, gente. De guerras nucleares, de fome, de termos 2.300 pessoas controlando o dinheiro e o capital e o potencial de 65% dos 8 bilhões ou 7 bilhões e meio de seres humanos no planeta. Só 2.300. Vai dar, não vai? Vai dar merdalipse. A pouca merda. É aquilo do que isso vai dar, e você ainda vai ficar escandalizado com merdalices da nossa produção apocamérdica, que é o rastro de destruição e miséria que a gente deixa por onde quer que passa, para o mal. Por outro lado, a gente pode o bem, a gente pode ajudar, a gente pode curar, a gente pode salvar, a gente pode educar, a gente pode iluminar, a gente pode trazer luz, a gente pode diminuir os abismos, a gente pode construir pontes, a gente pode escolher gente melhor, a gente pode ter mais discernimento, a gente pode ter infinitamente mais conhecimento, a gente pode aprender sabedoria, a gente pode ficar infinitamente mais parecido com gente que ama a Jesus, que são aqueles que amam a Deus cuidando bem do próximo. A terceira coisa que eu quero que você guarde é essa. O maior problema é a negação. Cara, o negacionismo espiritual é uma miséria. Porque ele ataca todos os lados do espectro, do escopo humano. Vai de um polo a outro, e inclusive o argumento de Paulo aqui em Romanos é: ninguém fica de fora. O nome dessa epístola é: olha, está todo mundo dentro para o mal, dá para a gente sair para o bem. É o resumo. E aí ele diz: não há nenhum. Todos. Até os melhores, os ignorantes e simples das ilhas,
que nunca tiveram informação de nada, que são ignorantes de quase tudo. São quase seres originais, primitivos das cavernas. Mas eles precisam do Cristo eterno. Ou você acha que não é em Cristo que todos os seres humanos estão sendo alcançados pela reconciliação com Deus, mesmo quando não sabem sobre Jesus? Jesus é a manifestação absoluta do Cristo eterno no homem. É a manifestação do unigênito de Deus, absolutamente expressa no ser humano. Jesus é o esplendor da glória do que o ser humano pode ser, além de que em Jesus eu aprendo como Deus é, porque Ele e o Pai são um. Em Cristo eu aprendo quem é o Cordeiro imolado pela criação antes da existência de qualquer existência. Tanto quanto eu sei por que todos os que não ouviram falar de Jesus antes, nem durante, nem depois, não é porque não souberam da informação que não podem ser alcançados pelo braço de Cristo. Jesus é o privilégio do conhecimento histórico da revelação do Cristo. Jesus é o privilégio do conhecimento histórico da revelação do Cristo. Mas Jesus não é aquele que se enciuma da manifestação de Cristo quando o ser humano agasalha Cristo no coração sem conhecer ainda o nome de Jesus. É isso que os cristãos não conseguem entender desde sempre. O maior problema é a negação de tudo. Por exemplo, tem gente que vai me ouvir aqui e vai dizer para alguém do lado: eu não creio no que esse cara está falando, não, é muito pessimismo humano. Que pessimismo é esse? Só aqueles que acham que não tem nada de errado praticamente no homem. Quando um cara mata outro, é humano. E quando alguém quer tomar o poder pisando na cabeça dos outros, é humano. Tudo virou humano, mentira é humano. Agora, não pode falar a verdade, é marxismo. Ser misericordioso virou marxismo. Ter compaixão e ser solidário é marxismo. Agora, ser mentiroso, ser assassino, ser calhorda, ser enganoso, isso é ser humano. Desde que não seja contra a gente. É negação psicológica, filosófica, de um positivismo que eu não sei aonde levou, porque até aqui não chegou a nenhum lugar que eu não tenha descrito já hoje, sem nenhuma intenção sofisticada de descrição. Nenhuma. Aonde levou esse positivismo todo? A única positividade que eu conheço como sendo salvador é aquela que não foge da verdade. Que admite: eu sou um pecador. Eu olho aqui e me vejo. Eu justo? Não, eu não sou justo. Eu pratico algumas injustiças, mas eu habito no meio de um povo iníquo, numa sociedade iníqua. Eu tenho muito mais roupa, muito mais comida, eu tenho muito mais energia, eu tenho muito mais conforto. Eu tenho muito mais privilégios. Eu faço parte de um grupo pequeno da humanidade, embora eu
na minha hipocrisia essencial, fico falando de 2.300 que são donos de 65% do que seria e do que é esses 7 bilhões e meio de seres humanos. Agora, no meu realm, no meu mundo, na minha dimensão, na minha ambiência, na relatividade de quem eu sou, com a inteligência que eu tenho, com a cultura que eu adquiri, com os lugares que eu conheci, com as pessoas com as quais me relacionei, me relaciono e tenho acesso, nem tanto por causa de dinheiro, mas por causa de reconhecimento, respeito, autoridade. Eu sou um rico. E eu não me esforço na medida do que eu posso para distribuir o mais justamente possível tudo que eu gostaria que, assim como eu tenho, todo mundo tivesse. Eu já fiz tudo que pude, faço tudo que posso, faço o meu melhor à medida em que eu vou ficando velho e os meus meios vão diminuindo, mas a gente gosta do que é bom. Mas não é por causa disso que eu seja um justo. Eu não sou. Também não sou quem entenda tudo. Eu entendo muito, e aí está boa parte da minha riqueza. Eu sei que eu entendo bastante, mas eu não entendo tudo. E tem coisas essenciais que, meu Deus, eu tenho que ficar lembrando para mim o tempo todo, senão eu esqueço. A gente, sem querer, muda de foco, pensa que está buscando a Deus, aí daqui a pouco está buscando o crescimento do cristianismo, o crescimento da igreja, o poder político dos crentes, e aí se torna um idólatra longe de Deus, se extravia. Aí o convívio vai piorando, e você vai ficando um ser venenoso, doente, tua boca faz mal, teu pensamento projeta o mal, teu caminho destrói gente. Por que você deixa tanta gente ferida para trás? Pergunte isso a você. Por quê? Porque você é justo? Justa? Que você deixou e continua deixando tanta gente machucada atrás e não volta. Ou para pedir perdão, ou para perdoar, ou apenas para dizer, fica com Deus, porque eu vou adiante, mas você carrega minha bênção no meu coração. Por que você não faz isso? Por quê? Enquanto diz que ama a Deus, quem é o próximo que você ama? E seja honesto, porque você não busca Deus, você busca as suas próprias justiças, você busca os seus privilégios, você busca o melhor para você. Como eu vejo gente em tempo de eleição dizendo, eu votaria em fulana ou em beltrana ou em beltrano para o bem do Brasil, mas quando eu penso na minha profissão, eu voto em fulano. Aí o Brasil que se dane. E você e eu vamos ficando cada vez mais num círculo concêntrico menor, enquanto a grande maioria não tem lágrima para beber na África. Gota de água com sal, não tem. E a gente não se enxerga. Negacionismo absoluto. É o politicamente correto do ser ente psicologizado, atualizado, que julga todo mundo. Em nome da sua liberalidade, ele odeia. Em nome da sua generosidade, ela julga. Em nome da sua própria virtude e bondade, a pessoa não vê como vai adoecendo e ficando deformada. É sutil o processo. Porque para a gente vencer a negação, a gente tem que se enxergar todo dia a partir desse retrato. A partir desse retrato. Aí você diz, mas se eu me vir todos os dias a partir desse retrato, eu não vou suportar, eu vou me suicidar, Caio.
Eu digo não. Olha, é porque eu me lembro todo dia que grato é que eu sou salvo. Sou salvo pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Quando eu bato no peito e reconheço que eu sou assim, como Isaías disse, no capítulo 6 da sua profecia, eu sou um homem impuro, pecador, tenho lábios impuros, coração e pensamento impuros, e habito no meio de um povo iníquo. Como é que eu terei revelações de Deus? Admitindo que você é quem você é. Não há nenhum embaraço ou empecilho da manifestação da revelação absoluta de Deus sobre a sua vida e a minha vida, iluminando a nossa mente e coração. Mas a primeira negação que tem que acabar é essa, de que eu não sou assim. Eu sou, você é. Para com isso. Chega de hipocrisia. Aí Paulo vai dizendo e vai mostrando que tanto faz, por qualquer razão, pelas razões aparentes da orgia e da suruba doida e libertina, como no capítulo 1, do verso 16 ao 32, que ele descreve, como na hipocrisia dos religiosos judeus, do capítulo 2, ou mesmo na santa ignorância dos que ele descreve no capítulo 2, do verso 12 ao verso 16, ele chega, no entanto, a uma conclusão. E a conclusão é esta: ninguém tem como alternativa para Deus o caminho que seja o si mesmo. O meu caminho para Deus não é o si mesmo. É a negação do meu si mesmo entregue ao eu de Cristo em mim. A salvação está na negação do meu si mesmo, em acolhimento do eu de Cristo em mim. O eu de Cristo em mim é o Evangelho, onde ele diz: eu sou assim, esse é o meu eu, essa é a minha mente, essa é a minha emoção, esse é o meu sentimento. Negue o seu self, o seu si mesmo, e acolha em verdade o Evangelho, o meu eu em você. Essa é a nossa única saída. E entenda a salvação não como essa coisa escatológico-teológica, não. Não apenas. Eu estou falando de salvação no sentido bíblico, neotestamentário. No Novo Testamento, salvação significa cura, significa evolução, significa melhora, significa desenvolvimento, significa maturação, significa crescimento. A gente vai andando de salvação em salvação. Quando a gente acaba com a negação e começa a ver, a gente começa a andar na luz, como ele na luz está. E então nós somos purificados. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Jesus, eu peço que essa palavra tenha chegado ao coração de alguém, e que ela mexa, e que ela transtorne, e que ela angustie para a vida muita gente que está dormente, que está anestesiada, que está morta. Por favor, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Em nome de Jesus. Amém e amém.